bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, eu me chamo Letícia e sou graduanda em licenciatura em Química. E na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre a química do mau cheiro relacionado ao nosso sistema olfativo, né? Então, a gente vai entender nessa aula porque muitas vezes os maus cheiros, ele acaba tendo um impacto muito maior na nossa memória do que quando a gente sente um cheiro mais agradável. Historicamente, a gente vem de uma tradição ocidental na qual a gente acaba enfatizando os nossos sentidos, né? A nossa dimensão fisiológica como uma dimensão para a gente perceber as coisas. Então, só se é possível a gente conhecer algo através dos sentidos, né? Através do nosso próprio corpo. Então, esses sentidos que a gente comumente conhece como cinco, que é a audição, visão, tato, paladar e, por último, mas não menos importante, o olfato. Então, na aula de hoje, a gente vai explorar com maior precisão o olfato, que é o nosso sistema olfativo. Do nosso sistema olfativo, ele esteja relacionado diretamente à nossa sensibilidade. Sensibilidade na qual permite que a gente diferencie alguns aromas e alguns odores. Então, a partir disso, a gente consegue classificar eles como algo bom ou algo ruim, né? Sendo algo agradável ou desagradável. Então, como a gente consegue fazer essa distinção? Então, a gente consegue fazer isso, perceber isso, na verdade, através do nosso próprio comportamento. Então, quando a gente sente um cheiro agradável, por exemplo, o cheiro de um perfume, a gente transmite uma reação boa, uma reação de estar sentindo algo, de certa forma, agradável. Já quando a gente sente algo que é característico de um odor, como, por exemplo, chulé advindo de meias sujas, a gente rapidamente esboça uma reação de um impacto de certa forma negativo. Então, o mau cheiro, ele vai ser caracterizado como algo que vai causar muito mais impacto na gente do que um cheiro bom. Então, isso ele se deve por causa de fatores que a gente classifica tanto como fatores culturais, principalmente, e também fatores biológicos. Então, por pensarmos que algo não está cheirando bem, a gente rapidamente fica atento aos acontecimentos. Dessa forma, os fatores culturais eles sempre estiveram associados associando, né, o mau cheiro à nossa memória. Então, culturalmente, sempre existia uma associação da contaminação com o mau cheiro que algum corpo ele estivesse produzindo. Então, um exemplo disso foi a epidemia que assolou a Europa no século XVII, que foi a epidemia da peste bubônica, vulgarmente conhecida como peste negra. Então, em meio à peste, devido à gravidade das enfermidades das pessoas e também o alto grau de contágio dessa doença, o odor ele sempre esteve associado à contaminação, o que de fato era verídico, pois muitas vezes as pessoas acreditavam que, para além do contato de uma pessoa sadia com uma pessoa doente, o ar também era um meio de transporte fundamental para o espalhamento dessas doenças, né? Para a propagação dessas doenças. Então, uma curiosidade é que durante a epidemia, o que ficou marcado, né, que foi a grande máscara que os médicos da época usavam, que simulavam um bico de um pássaro. E essa máscara, a sua parte interna era composta de algumas flores e algumas ervas que serviam, eles acreditavam que essas flores e essas ervas serviam para, de certa forma, fazer uma filtragem desse ar impuro que chegava através dos doentes. Então, evitando que o médico ele seja contaminado a partir do contato aí com os doentes. Então, aqui eu mostro a vocês uma citação bastante interessante que eu retirei do artigo de Ciseresnia, de 1997, do Decameron, que ele diz que, em meio à peste, as pessoas, em meio à aflição e miséria, vagavam de um lugar a outro com flores
e ervas odoríferas e especiarias, buscando conforto através do seu perfume. Era como se todo o ar estivesse tomado e infectado pelo odor nauseabundo dos corpos mortos, das doenças e dos remédios. Então, as práticas que se instituíram para fazer face à peste buscaram, assim, evitar a proximidade e o toque, e, ao mesmo tempo, neutralizar com perfumes e máscaras os odores viciados que corrompiam o ar. A corrupção do ar era percebida como um fenômeno originário do lixo, das profundezas do solo, de conjunções astrológicas malignas e também dos próprios doentes e cadáveres. A doença se alastrava de um para outro e a participação do ar era fundamental. Então, diante disso, né, nesse contexto da epidemia da peste negra, muito se relacionava, né, com o odor que os cadáveres, né, as pessoas que estavam doentes produziam com a contaminação. Então, eles faziam uma associação bem direta. Então, dessa forma, se a nossa memória ela está vinculada com o cheiro, né, com os diversos tipos de cheiro, como a gente faz para detectar os aromas e os odores? Então, o nosso olfato ele é um sistema que serve de alerta, né? Então, é um sistema que vai alertar a gente para algumas situações que a gente, como eu havia falado, podemos discriminar tanto como boas ou como ruins. Então, como a gente detecta isso? A gente consegue detectar esses aromas ou esses odores através do que a gente chama de receptores sensoriais ou também quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores, eles vão ser responsáveis pela identificação das moléculas de odores ou de aromas. E eles ficam localizados no nosso epitélio olfativo, que são onde são encontradas nossas células olfativas. Então, outro compartimento interessante no nosso olfato é a questão dos nossos cílios, ou vulgarmente chamados de pelos olfativos, que é um compartimento no qual vai se encontrar os nossos quimiorreceptores, que vão ser responsáveis por identificar os diversos tipos de odores. Então, uma curiosidade é que o nosso nariz, né, o nariz humano, ele possui mais de 100 milhões desses receptores especializados para detectar esses odores. Biologicamente falando, o ar ele vem carregado com essas partículas que contêm diferentes tipos de odores. Então, esses odores eles vão conseguir se ligar ao nosso receptor olfatório. E através dessa ligação, eles conseguem ser enviados, né, transmitir sinais para os neurônios sensoriais. Chegado nos neurônios, eles vão conseguir, de certa forma, enviar sinais elétricos para o nosso glomérulo, que são esses compartimentos destacados de azul, roxo e vermelho. Então, chegado no glomérulo, esses sinais, eles vão interpretar esses sinais e vão conseguir integrar eles. Após essa integração, esses sinais eles vão ser transmitidos para outras regiões do cérebro. Então, a partir disso, o nosso cérebro ele consegue entrar em contato com outros receptores e assim identificar que tipo de odor a gente está tratando e conseguir alertar a gente. Então, dependendo do odor sentido, o nosso cérebro ele pode associar a algo que a gente já conhece antes, né? Então, isso explica como a gente consegue perceber um odor e rapidamente associar a algo que a gente já conhece. Mas como isso ocorre de forma química? Para que os diferentes tipos de odores sejam identificados pelo nosso cérebro, é necessário que os receptores eles iniciem uma série de operações para que o nosso cérebro ele consiga identificar a molécula e, a partir disso, identificar o seu cheiro característico. Entretanto, para que essa interação ela possa acontecer, as moléculas que estão vindo carregadas pelo ar, elas devem apresentar algumas propriedades químicas, que são elas: uma boa solubilidade em água, isso porque quando a molécula que transmite odor, ela possui uma boa solubilidade em água, ela consegue entrar pela nossa cavidade nasal de uma forma muito mais fácil, né? Além disso, é necessário também que essas moléculas elas tenham uma pressão de vapor de alta grandeza, ou seja, que elas sejam mais voláteis. Então, a substância mais volátil é uma substância que ela consegue sair da fase líquida para a fase de vapor com uma maior facilidade. Além disso, é necessário também que essas moléculas elas tenham
ponto de ebulições menores, que normalmente é uma consequência, né, delas apresentarem uma alta volatilidade, e também é necessário que elas não tenham uma massa molar não muito elevada. Então, uma observação bastante interessante é que não existe nenhuma molécula odorante com a massa molar maior que 294 gramas por mol. Bom, então, quimicamente, como esses aromas e odores são identificados pelo nosso cérebro? Então, inicialmente, eu dividi em 5 etapas básicas, na qual, inicialmente, a camada de muco que fica presente no nosso epitélio olfatório, ela vai conseguir dissolver essas moléculas odorantes, né, essas substâncias. E a partir dessa dissolução, essas moléculas elas vão começar a interagir com os nossos receptores. Após essa interação com os nossos receptores, o estímulo das células olfatórias ela é feita a partir da ativação de uma enzima, que é a enzima chamada de adenilciclase. Essa enzima ela fica presa no interior da nossa membrana ciliar, que fica próxima aos nossos receptores. Então, a enzima adenilciclase ela vai conseguir catalisar a conversão da ATP, que é a adenosina trifosfato, em AMP cíclico, que é a adenosina monofosfato cíclica. Então, a partir disso, o AMP cíclico ele vai conseguir ativar um canal de sódio mais, o que consequentemente vai gerar um potencial de despolarização ao longo da nossa membrana. Então, a partir disso, o impulso ele consegue ser transmitido pelos nossos nervos olfatórios até o nosso cérebro. E quando ele chega no cérebro, né, quando esse impulso ele chega no nosso cérebro, o cérebro ele vai conseguir computar outros estímulos sensoriais e a partir disso vai interpretar isso como um odor. Bom, então diante disso, se o nosso cérebro ele consegue identificar os aromas e os odores quimicamente e consegue memorizar eles, como conhecer essas substâncias que provocam essas sensações, que podem ser agradáveis ou desagradáveis? Então, geralmente, como eu havia falado um pouco antes, essas substâncias, elas caracterizadas pelos seus odores ou aromas, elas apresentam estruturas semelhantes. Então, elas possuem um baixo peso molecular, como eu havia falado, abaixo de 294 gramas por mol, e também vão possuir funções orgânicas bem distintas, como, por exemplo, podem ser tióis, éteres, ésteres, compostos aromáticos, nitrogenados e entre outros. Então, essas substâncias também, elas devem ter uma certa solubilidade em água, para que elas possam ser dissolvidas pelo nosso muco, do nosso tecido epitelial olfatório. Então, eu trouxe aqui para vocês poderem dar uma analisada nesse quadro que ele fala sobre algumas substâncias que são responsáveis pela geração de alguns maus odores que facilmente a gente encontra no nosso dia a dia. Então, como por exemplo, na estrutura química de um ácido carboxílico, a gente tem o ácido capróico, que possui massa molecular inferior a de 294 gramas por mol, que ele possui massa molecular 116,158 gramas por mol, que é bastante inferior ao ponto de referência para uma substância que possui odor. Então, o ácido capróico ele está associado ao cheiro de cabra. Então, indo nessa mesma linha de ácidos carboxílicos, a gente também tem o ácido butírico, que possui cheiro de vômito, o ácido valérico, que está associado ao cheiro de chulé, e ambos também possuem massa molar inferior a 294 gramas por mol. Então, a gente tem o escatol, que é da função química, funções nitrogenadas, né, uma amina, e possui um odor característico de cheiro de fezes. Então, a gente também tem o gás sulfídrico, que ele possui uma massa molar baixíssima de 34,1 grama por mol e ele está associado ao cheiro de ovo podre. A gente também tem a piridina, que é uma amina, e também está associada ao cheiro característico de peixe podre. E também temos o geraniol, que está associado ao cheiro de fezes de animais e também possui uma massa molar inferior à de referência, que é de 294 gramas por mol. Então, o geraniol ele possui uma massa molar de 166,01 gramas por mol. Então, essas substâncias, algumas presentes bastante no nosso dia a dia, elas são responsáveis pela
formação de alguns maus odores que a gente consegue identificar. Então, aqui a gente chega no final da nossa videoaula sobre a questão da química do mau cheiro, né, relacionada ao nosso sistema olfativo, e muito obrigada pela atenção de vocês.